Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Nossa aula de hoje vai falar sobre função logarítmica. Voltando ao nosso tema da aula de hoje, logaritmos e as suas consequências. Vamos lá, pessoal? Agora que já falamos de definições, vamos trabalhar as suas consequências. Vou mostrar cada uma delas a vocês, deixando sempre claro onde foi cada raciocínio foi retirado. Vamos lá. Na primeira consequência, temos o logaritmo da unidade em uma certa base A é sempre igual a zero. Assim, podemos concluir que quando o logaritmo de um certo logaritmo for igual a 1, seja qual for a base, que esteja, é claro, que de acordo com as restrições, lembre que A maior que zero e diferente de 1. O resultado será zero. Querem saber por quê? Vamos lá? Supomos que o resultado do logaritmo é 1. Na base, seja o certo valor x. Vamos lá. Log de 1 na base A é igual a x. Fazendo a regrinha, transformando em função, em equação exponencial, nós vamos obter que A elevado a x é igual a 1. Todo número que eleva, que tem o resultado de sua base 1, do seu resultado da potência é 1, é sempre quando ele é elevado a zero. Portanto, x aí é zero. O fato é que a gente tem que lembrar dessa regrinha, que todo número elevado ao expoente zero é igual a 1. Nossa segunda consequência. Se um logaritmo, o valor do logaritmando for exatamente igual ao valor da base, então o seu resultado será sempre 1. Assim, sempre que observarmos um logaritmo, cuja base e o logaritmando possuem o mesmo valor, o é reforço novamente, estando esse valor de acordo com as restrições, lembrem, onde A é maior que zero e o A é diferente de 1. Não esqueça, não é necessário se preocupar com a resolução. O resultado é com toda a certeza. É 1. Vamos conferir? Log de A na base A. Então, o logaritmando é igual a base. Tem o que calcular? Não. A elevado a x é igual a A. É só lembrar do seguinte: quando o expoente não aparece, significa que ele equivale a 1. Dessa forma, nós concluímos que x é igual a 1. Nossa terceira consequência. Se o expoente de uma potência for um logaritmo e o valor da base desse logaritmo for igual à base da potência, então o resultado será o próprio logaritmando. Gente, para vocês entenderem cada consequência, se precisar, retome ao conceito do que é base, do que é logaritmo e o de que é logaritmando. Vamos lá. Os logaritmos apresentados abaixo, o valor da base da potência é igual ao valor da base do logaritmo. Neste caso, nós podemos cortar ou cancelar o valor da base da potência com o logaritmo e sua base. E nos restará apenas o logaritmando. Vejam só o exemplo. 2, Log de 3 na base 2 é igual a 3. Então, apenas eu cancelei, cortei e descobri que a base é igual, aliás, o logaritmo tem verdades nessa consequência.
É claro, pessoal, que matematicamente esse cancelamento não faz sentido algum. Isso é apenas uma técnica. Perceba que isso não tem nada a ver com definição. Mas para a gente facilitar a nossa vida, a gente usa as técnicas e a gente faz com que lembramos desses casos, né? Então, quando utilizamos essa técnica, para lembrar que em casos como esse, o resultado é o próprio logaritmando do logaritmo. Beleza? Quarta consequência. Quando houver uma igualdade de logaritmos da mesma base, é possível trabalhar apenas com logaritmandos, igualando os. Exemplo. Calcule o valor de x tal que log de x menos 2 na base 2 é igual a log de 3 na base 2. Pessoal, prestem muita atenção. Reparem que esse é justamente um caso onde temos uma igualdade de logaritmos de mesma base. De acordo com a consequência que acabamos de aprender, quando isso acontece, podemos trabalhar apenas com os logaritmandos. Igualando-os, vejam só como foi feito isso aí. Log de x menos 3 na base 2 é igual a log de 3 na base 2. Igualei. Por quê? Porque quando tem, lembram que eu corto os logaritmos, eles são iguais. Eu apenas corto, cancelo. Lembra da tática? Pois bem. E eu digo que x menos 3 é igual a 3. Passo o 3 que está subtraindo, passo para o outro lado, né? Para o outro membro, somando. E descubro que x é igual a 6. Simples, não é? Vamos lá, só recapitulando. Veja a sentença. E aí a gente vai dizer se é falsa ou verdadeira. O log de 1 na base 4 é igual a 1. Isso é falso. Por quê? O logaritmando é 1, portanto, o resultado só pode ser 0. Log de 4 na base 1 é igual a 4. Falso, gente. A base de um logaritmo jamais pode ser 1. Log de 4 na base 4 é igual a 1. Verdade, gente. Temos um caso perfeito da segunda consequência. Lembram? Log de 1 na base 4 é igual a 0. Show! Verdade. Temos um caso perfeito da primeira consequência. Log de 3 elevado a 5 na base 5 é igual a 3. Falsa! Como uma nota de R$1 que não existe mais. Só existe moeda, não é, gente? Pois bem. Veja por que é falso. Quando eu uso a definição de logaritmo, eu descubro que isso é impossível, porque quando eu coloco 5 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 5. Então, não podem ser iguais. Log de 3 elevado a 5 na base 3 é igual a 5. E agora sim, é verdade, né? Perfeito. Log 2, log de 5 na base 2 é igual a 5. Verdade também. Lembram que a gente corta? Show. Log 2, log de 2 na base 5, igual a 5. Não. Erradíssimo. A base da potência deve ser igual à base do logaritmo e não do logaritmando. Lembrem sempre desses detalhes. É fundamental. E vamos para mais uma parte. Olha só. As propriedades operatórias. Não esqueça. Vamos retomar aqui a definição. A imagem que nos mostra que a logaritmação é a operação inversa da exponenciação. A gente já falou disso no início das aulas.
E isso é justificado, né, pelas restrições dos valores de A e B possuem. Perfeito. A base A deve ser sempre um valor maior que zero, lembra? E diferente de 1. Enquanto o logaritmando B deve ser necessariamente um valor maior que zero, ou positivo. Conhecendo todos esses detalhes, vocês entenderão direitinho as 3 propriedades que vamos estudar a partir de agora. Não aprendeu sobre isso? Retoma a aula anterior. Vamos lá? Primeira. Vamos lá, primeira propriedade. Numa mesma base, né, A, obedecendo a restrição, o logaritmo do produto de 2 números reais e positivos é igual à soma dos logaritmos desse número. Isso é chamado de logaritmo do produto. Vamos lá compreender o que eu quis dizer. De acordo com essa propriedade, quando temos um único logaritmo de um produto entre 2 números B e C, esses 2 números B e C podem se separar em 2 logaritmos distintos, cuja base será a mesma do logaritmo original. Ou seja, né, a gente está transformando a multiplicação em uma adição de 2 logaritmos distintos. Vamos para o exemplo da prática. Nós temos aqui, ó, log de 3 vezes 5 na base 7. Usando a propriedade que acabamos de ouvir, a gente vai colocar a mesma base. Vamos lá, log de 3 na base 7 e mais log de 5 na base 7. Cuidado, cuidado! Log de B mais C na base A é diferente de log de B na base A vezes log de C na base C. Isso é diferente, certo, gente? Nós estudamos que a multiplicação em um mesmo logaritmo pode transformar em uma adição de 2 algarismos distintos. Mas não o contrário, como mostra a primeira sentença do quadro. Uma soma em um mesmo logaritmo não pode se transformar em um produto de 2 logaritmos distintos, porque essas operações não resultam no mesmo valor. Beleza? Passamos adiante. Logaritmo do quociente. Vamos lá para a definição. Numa mesma base A, né, atendendo às restrições, o logaritmo do quociente de 2 números reais e positivo é igual à diferença entre os logaritmos desses números. De acordo com essa propriedade, quando temos um único logaritmo de um quociente ou de uma divisão em 2 números B e C, esses 2 números B e C podem se separar em 2 logaritmos distintos, cuja base será a mesma do logaritmo original. Ou seja, uma divisão em um mesmo logaritmo pode se transformar em uma subtração de 2 logaritmos distintos. Vejam só que são diferentes. Transformar uma subtração em um mesmo logaritmo de divisão é distinto, é completamente incorreto. A gente só pode transformar a divisão em subtração e nunca o contrário. Vamos para o nosso exemplo para facilitar o que acabamos de ler, né, de estudar sobre a definição. Olha só, log de 7, log de 2 terços na base 7. É uma fração, é uma divisão. Então, a gente pode transformar com a mesma base, log de 2 na base 7, menos log de 3 na base 7. Do mesmo jeito, com log de 9 quintos na base 2, a gente vai transformar em uma subtração, log de 9 na base 2, menos log de 5 na base 2. E assim, sempre.
Vejam que o último exemplo aí, houve uma mistura de duas propriedades que nós já estudamos, mas não há motivo para se preocupar com isso. Basta aplicarmos primeiro a propriedade do logaritmo do quociente e, em seguida, aplicarmos a propriedade do algoritmo do produto, do logaritmo do produto, ao termo em que ficou com um produto, transformando assim em uma soma de logaritmos distintos, né? Outro detalhe interessante que não pode ser esquecido é que esse último logaritmo que tratamos não apresenta base alguma. Isso significa, lembrando, que ele é um logaritmo decimal, ou seja, sua base é 10. Não há obrigatoriedade de colocar quando a base for 10, só relembrando. Agora, pessoal, é com vocês. Realizem todas as atividades solicitadas e até a próxima aula.